Em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 16, Paulo escreveu para seu jovem filho na fé, que se tornaria uma importante, uma expressiva liderança espiritual na igreja primitiva. Eu estou falando de Timóteo. É para Timóteo que Paulo direciona esse conselho, mas que serve para todos nós. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, mas eu quero me deter em tenha cuidado de ti mesmo. Essa exortação de Paulo para esse jovem líder espiritual serve para qualquer cristão. Essa palavra cristão, ela está banalizada em nossa cultura, em nossa nação, em nossa sociedade. A palavra cristão, para muitas pessoas que professam ser cristãs, não custa nada para elas, mas custou caríssimo para os primeiros homens e mulheres intitulados assim. Inicialmente foi uma palavra pejorativa. Cristãos eram os partidários de Cristo, e quem deu esse nome aos seguidores de Jesus foram pessoas descrentes, foram críticos ferrenhos dos apóstolos de Jesus de Nazaré. E pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia, conforme Lucas escreveu em Atos capítulo 11, versículo de número 26. E aquele tempo era um tempo de perseguição. Ser cristão era arriscar a própria vida, porque as pessoas naquela época, elas viam com muita hostilidade o evangelho pregado pelos apóstolos e pelo discípulo de Jesus através dos apóstolos. Mas na nossa cultura, um cristão é alguém que se identifica com um grupo religioso que funciona em torno do nome de Jesus. Jesus se tornou uma mercadoria no nosso tempo. O evangelho se tornou um meio de vida para muitos. O cristianismo se tornou uma religião palatável, customizada, adaptada, rendida às pressões deste século e do pragmatismo. A filosofia que se preocupa com o que é, com o que dá certo, em vez de com aquilo que é certo à luz da palavra. Mas não é sobre isso que eu quero discorrer nessa oportunidade. Como já fiz em muitas outras, eu quero me deter no conselho de Paulo para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. A negligência como um estilo de vida é uma demonstração muito clara de descuido espiritual. Um cristão verdadeiro nunca será descuidado com o seu maior patrimônio, que é a sua própria alma. Um cristão verdadeiro nunca será relapso, nunca será leviano ao tratar da sua própria vida espiritual, porque sua vida espiritual é o seu maior patrimônio, é a sua maior prioridade, é a razão das suas maiores preocupações. Um cristão verdadeiro, ele precisa diariamente se preocupar com a sua condição espiritual, porque um cristão verdadeiro sabe
que o padrão de Deus é elevado. E nós não podemos agradar a Deus vivendo de qualquer maneira, e não podemos seguir Jesus de Nazaré sem nenhum custo para esse discipulado. Por isso que Paulo lembra a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo não queria que Timóteo fosse uma caricatura de cristão. Paulo não queria que Timóteo fosse um líder espiritual leviano. Paulo desejava que Timóteo fosse um homem espiritual cheio do Espírito Santo e sensível à palavra de Deus. Um homem zeloso, cuidadoso, caprichoso, vigilante sobre a sua conduta e sobre as suas convicções teológicas e espirituais. Paulo queria que Timóteo fosse um exemplo, uma referência de vida com Deus, de engajamento espiritual. E essa exortação de Paulo para Timóteo, ela é muito pertinente, porque nós vivemos numa cultura cristã que não nos cobra muito, uma cultura ritualista, cerimonialista, burocrática, mas vazia de piedade e desconectada da mensagem original. Um cristianismo que perdeu a identidade, que perdeu o sabor, que perdeu o brilho, que perdeu o seu senso profético, que perdeu Jesus de vista. Esse é o cristianismo contemporâneo. É essa a caricatura de cristianismo que vemos nos nossos dias. Esse folclore religioso pode acomodar muitos, mas cristãos verdadeiros nunca se acomodarão, nunca relaxarão em cuidarem de sua vida espiritual, de sua vida interior, de sua relação com Deus, de seu testemunho público, de sua vida privada, de seu altar pessoal. É esse o lembrete que eu quero trazer nessa oportunidade. Eu me perguntava há algum tempo atrás, porque muitos de nós, muitos que creem em Cristo e aceitam o Evangelho, por que são tão fracassados? Por que são tão derrotados? Por que são tão vulneráveis às pressões do mundo? Por que Satanás passa rasteira em tanto de nós e nos pisoteia? Porque muitos cristãos vivem vidas cristãs desmoralizadas. Não sei não. Porque muitos são tão infelizes, mesmo tendo acertado o caminho de casa. Boa noite. Porque que muitos são cativos, prisioneiros ocultos de vícios, de hábitos pecaminosos e de padrões de pensamento contrários à vontade de Deus. Essas eram dúvidas que eu carregava dentro de mim, e eu não encontrei quem explicasse por que tudo isso acontece. Pessoas que começam bem acesas, entusiasmadas, alegres, e de repente se tornam uma pedra de tropeço, um escândalo para o Evangelho, uma vergonha para a igreja. Por que tantos incorrem em falhas tão escandalosas, vergonhosas, que trazem descredibilidade ao testemunho público do Evangelho? Porque tantos magoam profundamente os sinceramente cristãos,
os cristãos zelosos, tementes a Deus, que se preocupam em agradar ao Senhor e vivem evitando o pecado, fugindo das tentações, porque querem se manter em comunhão com Deus e com a consciência livre, limpa, para a glória de Deus. E eu me perguntava isso, amados irmãos, e eu entendi, depois de mais de uma década, que não tem como nenhum de nós permanecermos de pé se nós formos descuidados, relaxados e irresponsáveis ao cuidar da nossa vida interior, do nosso relacionamento com Deus. Quando Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Paulo está pedindo para Timóteo ser disciplinado em sua conduta e em seu caráter. Paulo queria que Timóteo desse lugar ao Espírito Santo, que Timóteo cultivasse a comunhão com Deus, para ele ser firme, um exemplo, um padrão para os cristãos novos convertidos e para os veteranos na igreja de Éfeso, que Timóteo estava pastoreando quando recebeu essas epístolas de Paulo. E como o tempo é curto, eu preciso levantar alguns questionamentos. Por que nos viciamos a viver no raso? Cadê as evidências de que sou uma nova criatura em Cristo? Porque minha vida é tão infrutífera? Porque perco tantas vezes na minha luta interior contra o pecado? Porque tenho tanta inibição para testemunhar de Cristo para outros? Será que eu sou um discípulo de Jesus ou apenas um consumidor da religião fácil dos meus dias? Como eu faço para elevar a qualidade da minha vida espiritual? Como eu faço para me desenvolver espiritualmente? Como eu faço para ser firme, para ser saudável, para ser engajado, para ser maduro, para ser santo, para ser piedoso, sensível à voz do Espírito Santo? Qual o preço que eu tenho que pagar? Que cuidados eu devo ter? É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Se queremos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos fazer urgentemente 4 coisas. A primeira, priorizar a qualidade da nossa vida interior. Essa deve ser a nossa maior preocupação, a qualidade da nossa vida com Deus. Assim como a nossa saúde física depende da nossa alimentação, depende de exercícios físicos e depende também de andarmos com pessoas sadias, na vida espiritual não é diferente. Como é que eu posso ter saúde espiritual se eu só me alimento de lixo, se eu não me exercito espiritualmente praticando as disciplinas espirituais da leitura, do estudo e da meditação da palavra, do jejum de vez em quando, das orações diárias, do silêncio para ouvir a Deus? Como eu posso escapar? Como eu posso vencer? Como eu posso ter profundidade? Como eu posso ser mais útil se eu não cuidar da minha vida interior? Companhias selecionadas, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem quer andar com Deus precisa se acompanhar com quem já anda com Ele. Quem quer ter vida espiritual vitoriosa precisa se alimentar espiritualmente bem.
precisa praticar disciplinas espirituais, precisa ser seletivo na escolha das pessoas com quem vai andar e a quem vai ouvir. Muitos têm sido derrotados porque não escutam as cobranças do Espírito Santo por alimentação adequada, por exercícios constantes e por amizades santas e piedosas. Glória a Deus nessa noite. Quem quer ter vida com Deus tem que ser zeloso no cuidado da sua vida espiritual. Segunda coisa essencial que precisamos fazer: investir na aquisição, na obtenção de maturidade espiritual, aprofundar nossas raízes. Como? Conhecendo a Bíblia. Conheça sua Bíblia, se familiarize com a palavra de Deus, estude ela todos os dias, seja um leitor ávido, seja um estudioso disciplinado, se familiarize, tenha contato com a palavra diário, e a sua fé vai aumentar, sua esperança vai se renovar, seus horizontes vão se ampliar, seu coração vai se aquecer, suas raízes espirituais vão se aprofundar, porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Temor a Deus, conheça as doutrinas cristãs, saiba em que um cristão deve crer, que crenças um cristão deve ter e deve defender. Muitos cristãos não conhecem as doutrinas cristãs, são cristãos da boca para fora. É por isso que há tanta falta de responsabilidade na demonstração da vida cristã por parte de muitos que não sabem nem o que é cristianismo, mesmo estando dentro de uma igreja toda semana. Terceira coisa, para quem quer amadurecer, leia, estude e medite com um estilo de vida. Seja faminto pela palavra, seja um buscador constante do conhecimento espiritual e da sabedoria que vem do alto. Seja um aluno constante diariamente do Espírito Santo. Tenha uma mente aberta para receber o que Deus lhe falar. Deixe a palavra de Deus lhe penetrar. Deixe o Espírito Santo lhe aquecer. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Se familiarize com a palavra, com os bons livros que podem aquecer o seu coração. Não é por falta de recursos que muitos não crescem, é porque são vencidos pela preguiça, derrotados pela negligência espiritual. Terceira condição: administre bem seu tempo, seus dons e oportunidades. Primeiro, lembrando diariamente da brevidade da vida. A nossa vida é breve. Estamos de pé, estamos respirando, estamos circulando, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ser chamados ou à sepultura ou à presença de Deus. Segundo, procure descobrir sua vocação no reino. Faça alguma coisa para a glória de Deus na terra. Descubra o que Deus lhe chamou para fazer, antes de lhe chamar e antes dele voltar para vir buscar aqueles que estão esperando por ele. Procure descobrir a sua vocação. Terceiro, assuma e compartilhe a sua fé. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de ter sido encontrado pela misericórdia de Deus. Assuma dentro da sala de aula, diante dos seus professores, diante dos seus colegas de trabalho. Assuma a sua fé e compartilhe a mesma quando for oportuno. Em quarto lugar, se eu quero cuidar da minha vida espiritual, eu preciso praticar a arte do autoexame, fazer prestação de contas de minha vida. Primeiro, julgando minhas ações e motivações pela palavra de Deus. O salmista ora no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces,
sabes quando me assento e quando me levanto. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é autoexame. Em segundo lugar, confesse seus pecados a Deus, reconheça que tem falhado, e dependendo da gravidade das suas transgressões, procure pessoas espirituais que lhe compreendam, que possam lhe aconselhar e lhe dar cobertura espiritual, e abra a boca e bote para fora seus pecados escondidos, porque aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus o abençoe. Tenha cuidado de ti mesmo, disse Paulo para Timóteo, que eu e você sejamos zelosos pela nossa alma e pelo nome de Cristo, pelo qual nós somos chamados.